Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estar aqui, poder falar da palavra de Deus no programa Jovens Destemidos. Uma satisfação muito grande. Como os irmãos já viram o tema, nós vamos falar sobre os conselhos do irmão Brana para os jovens, né? Eu creio que é um momento oportuno de nós falarmos isso, visto que nós vivemos numa sociedade, num mundo em que a juventude tem perdido sua moral, tem perdido a sua conduta pura, como diz o livro de Salmos, e a única coisa que resta é somente Jesus Cristo na vida de um jovem. Os jovens hoje em dia não querem mais falar sobre Deus, eles não buscam mais o batismo do Espírito Santo, estão em busca de coisas materiais, estão em busca de coisas carnais. E é raro hoje você ver um jovem que fala sobre a palavra, que conversa sobre a palavra, que tem uma conduta cristã, que está em busca do arrebatamento. Mas graças a Deus que nós recebemos um profeta, a condição de profeta, e recebemos, né, essas revelações. O irmão Brana vai falar aqui, na mensagem Um Profeta Envergonhado, ele vai falar da conduta que estavam os jovens na sua época. Eu quero lembrar os irmãos que, se você olhar o gráfico, um gráfico imaginário, vamos dizer assim, das coisas como elas vão piorando, o mundo só veio piorando desde os tempos de Abraão até para cá. Ou seja, se o irmão Brana falou que no tempo dele estava terrível, multiplica 10 vezes para o tempo que nós estamos vivendo. Porque se os irmãos olharem, Sodoma e Gomorra ela foi queimada. Mais tarde, quando Jesus Cristo veio, os irmãos sabem o porquê que Sodoma e Gomorra foi queimada, por causa do pecado daquele povo. Quando Jesus veio, ele fala sobre Cafarnaum. E Jesus diz que Cafarnaum foi pior do que Sodoma e Gomorra. E Cafarnaum afundou por causa do seu pecado. Mais tarde, o irmão Brana, quando ele veio sobre a terra e ele fala sobre Los Angeles, ele fala que Los Angeles era pior do que Cafarnaum e pior do que Sodoma e Gomorra. E o irmão Brana disse que se Deus perdoasse Los Angeles, ele teria que levantar Cafarnaum e Sodoma e Gomorra mais uma vez. Ou seja, as coisas só vão piorando. Ano que passa, anos após anos, as coisas vão piorando. Então, o irmão Brana vai trazer a condição que estavam os jovens no tempo dele, em 1956. Agora, multiplica isso para o tempo que nós estamos vivendo agora. No parágrafo 107 da mensagem Um Profeta Envergonhado, ele diz assim: nessa reunião de domingo à noite, Pai, vendo o corado profeta da Bíblia, nós coramos essa noite. Eu coro diante de ti por causa dos pecados do povo. O povo, minha nação, meu povo, tenho vergonha deles, Senhor. Ao ver nossas moças andando pelas ruas e agindo do jeito que estão, ao ver a prostituição, os jovens vivendo em todos os tipos de vida, veja-os ficando em casa, longe da igreja, e lendo velhas revistas que não deveriam ler, olhando para programas sem censura, ouvindo as piadas sujas de Hollywood, ouvindo a velha música do diabo, que eclodiu de homens que são de má fama e têm consciência vil. A influência do diabo para inspirar as obras do diabo. O Brana falando então aqui da maneira que os jovens estavam, ficando em casa, não estavam mais indo na igreja, lendo revistas que não deveria ler, vendo programas sem censura, filmes de Hollywood, piadas sujas de Hollywood, músicas mundanas. Essa era a conduta daquele tempo. Observe o tempo que nós estamos vivendo agora. Mas graças a Deus que nós temos profeta. Nós, como jovens, essa mensagem, nós temos um profeta águia, que viu todas essas coisas e nos deu alguns conselhos. Eu separei alguns conselhos que o irmão Brana nos deu aqui. Antes de nós lermos os conselhos, eu gostaria de ler aqui duas escrituras. Uma está em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Bom, é tão importante nós falarmos sobre a nossa idade, a juventude. É importante porque se você olhar uma casa, se ela está bem construída, é por causa dos fundamentos que ela tem. Se o fundamento é bom, ela vai sustentar a casa. Se o fundamento é ruim, não vai sustentar aquela casa. E nós, como jovens, aqui nessa base, nessa faixa de idade que nós estamos na base, no fundamento da nossa vida. Se o nosso fundamento é bem feito, o restante da nossa vida Deus vai sustentar. Mas se o fundamento é mal feito,
Nós vamos ter que penar muito no restante da nossa vida. Por isso que Eclesiastes diz aqui: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. E se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Entende? Isso é importante. Agora vamos em Salmo 119, verso 9, que diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí ele responde: vivendo de acordo com a sua palavra. Numa era tão terrível, cheio de influências, em que o diabo tem batido na porta dos jovens, tem investido contra a juventude, porque nessa faixa de idade que nós estamos é quando o diabo mais investe as suas forças, como também Deus investe também. Porque nós estamos na base. Se o diabo entrar na base, se ele conseguir fortalecer a base, ele terá uma nova sociedade corrompida. Mas Deus quer formar esses jovens numa super raça de Deus. Então, como que nós vamos manter pura a nossa conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E é por isso que nós vamos trazer aqui alguns conselhos do irmão Brano, para nós mantermos pura a nossa conduta, vivermos de acordo com o que o irmão Brano nos mostrou aqui. O primeiro conselho que o irmão Brano nos deixou aqui, que eu separei, que eu acho muito importante. O primeiro conselho é: ame a Jesus Cristo acima de tudo. Ame a Jesus Cristo acima de tudo. Acima do seu trabalho, acima da sua faculdade, do seu curso, acima do seu dinheiro que você ganhou, acima do seu amor que você se apaixonou. Acima de tudo, ame a Jesus Cristo. Porque nada nesse mundo se compara ao amor de Jesus. O irmão Brana diz assim na mensagem Deus Guarda a Sua Palavra, parágrafo 193, ele diz assim: para as pessoas jovens eu diria isso. Se eu pudesse, nessa manhã após o aniversário de ontem, com 48 anos nessa vida, uns 20 e poucos anos daquilo, cerca de 24 anos, os tenho gasto para o Senhor Jesus. Como um garoto com cerca de 23 anos de idade, eu comecei a pregar o Evangelho. Se há um lamento que tenho, um arrependimento, se eu pudesse apertar um botão nessa manhã e pudesse voltar à fabulosa idade de cerca de 16 ou 17, eu só gostaria de fazê-lo por uma só coisa. Esta é servir a Cristo. É o que o irmão Brano vai dizer aqui. Isso é o que significa servir somente a Cristo. Deus, o qual conhece o meu coração, sabe que essa é a verdade, só servir a Cristo. Eu nunca vi nada, ou pensei em nada, que alguma vez se comparasse com essa bendita âncora de Cristo em meu coração. Eu não conheço nada. Tenho velejado pelos mares, voado pelos ares, já vi todas as vistas que o mundo tem, já vi os 7 mistérios do mundo, já vi os 7 pontos de destaque, ou melhor, do mundo, já vi todos os lados da montanha, bem de perto do mundo. Eu sou um caçador, já cacei em todos os tipos de nações, já fiz tudo, pesquei, andei a cavalo, já acampei, já fiz tudo o que sei fazer, e eu vou dizer isso. Tudo isso colocado junto não forma nenhum pontinho comparado ao amor do Senhor Jesus Cristo. O irmão Brano nos mostra aqui. Nada se compara a isso. Nada se compara a isso. Então, amar Jesus Cristo acima de tudo. Na mensagem Liderança, o profeta vai dizer assim no parágrafo 89. Tantos jovens estão cometendo esse erro hoje, recusando serem conduzidos pelo Senhor Jesus. Agora nós vemos que coisa fatal é recusar a vida eterna e ser conduzido por Jesus, uma liderança, quando ele disse: vem, segue-me. Então, o Brano nos mostrando aqui as pessoas que cometem esse erro em não amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, e não seguir Jesus Cristo. Um exemplo clássico disso é o jovem rico. Quando ele teve a oportunidade de amar Jesus Cristo, mas ele recusou amar Jesus Cristo acima de tudo aquilo que ele conquistou, das riquezas que ele conquistou, dos cursos que ele possuiu. Ele decidiu amar aquilo que ele conquistou ao invés de amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, e foi um erro. E depois, mais para frente, você vai ver que ele pede pelo menos uma gota de água ali de Lázaro no seio de Abraão, porque ele foi para o inferno. Então nós temos que amar Jesus Cristo acima de todas as coisas, e esse é o conselho que o irmão Brano nos dá. Agora, o outro conselho que o irmão Brano nos mostra aqui é sobre a nossa conduta, sobre aquilo que nós fazemos, né, as nossas condutas. Esse conselho é: a sua iniquidade visitará seus filhos. Ou seja, como assim esse conselho?
O Brana vai nos mostrar que, de acordo com aquilo que nós fazemos, isso vai visitar as gerações futuras nossas, os nossos filhos, os netos, os bisnetos. Isso vai visitar. Se eu estou fazendo a coisa certa aqui, servindo a Jesus Cristo acima de todas as coisas, essa minha atitude visitará as minhas gerações. Mas se eu cometo iniquidade, faço coisas erradas, essa iniquidade seguirá os meus filhos. Seguirá a terceira, a quarta geração. Agombrando diz assim na mensagem, por que não somos uma denominação? Parágrafo 78. Ele diz assim, ouça vocês jovens de hoje. Não sei se vocês vêm a essa igreja ou aonde vocês vão. Vocês rapazes e moças, vocês percebem que as coisas que vocês estão fazendo, se houver outra geração, seus filhos serão julgados pelo que você faz? Você não tem respeito ou decência? Vocês moças que saem aqui fora usando esses velhos shortinhos e coisas ao redor, você sabe, isso está refletindo em sua filha. Sabia que sua vovó era uma moça petulante, sua mãe uma dançarina? E que esta é a razão porque você é uma striptease? Hoje? Sem dúvida que serão seus filhos? Sim, Senhor. Deus disse que ele visitaria a iniquidade dos pais sobre os filhos e seus filhos até a terceira e quarta geração. E você percebe, meu irmão, que a cada vez que você faz aquilo que está certo, será visitado em seus filhos? Aí na mensagem, em nome de Jesus, parágrafo 36, ele diz assim, e as pessoas hoje, os jovens nos ginásios com festas de cerveja, bebendo, vivendo, e mocinhas vivendo em adultério, rapazinhos e coisas assim. Que tipo de geração aparecerá depois dessa? O que faz essas mocinhas agirem dessa maneira? Suas mães eram garotas petulantes, suas avós eram bailarinas. E ele disse que visitaria a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O que pode você esperar mais? Cuidado com as nossas atitudes, jovens. Porque isso vai refletir. O julgamento cai sobre nós também, mas o julgamento cai também sobre os filhos dos nossos filhos. Cai sobre a geração. O que você tem feito? Quais foram as suas atitudes até hoje? Esse julgamento, essa conta uma hora vai ter que ser paga. O próximo conselho que o Mombrana mostra aqui para nós é que o que você lê molda o seu caráter. Pelo que você lê molda o seu caráter. Nós lemos aqui o primeiro parágrafo, o Mombrana falando e lamentando sobre os jovens daquele tempo, que eles estavam lendo revistas que não deveriam ler, livros que não deveriam ler. O irmão Brana fala também em várias outras mensagens sobre livros de ficção científica e outras coisas. O irmão Brana diz, aquilo que você lê molda o seu caráter. O que você tem lido? Você tem lido a mensagem, a Bíblia? Porque o que você lê molda o seu caráter. O irmão Brana diz assim na mensagem Dia das Mães, parágrafo 41, ele diz assim, mas vou transmitir isso para os jovens. Vocês sabem que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida? Até depois dos seus 21 anos de idade? Exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires? Veja, o que você lê molda o caráter que você tem. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje, revestidos de ficção e de coisas vulgares e bobagens. São colocadas em nossas bancas de jornais. Ele tinha a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja o que isto fez dele. Formou um dos grandes presidentes da história dos Estados Unidos. O que você lê forma o seu caráter. Outro conselho que o Mombrana vai deixar para nós jovens é busque um novo nascimento. Porque, irmão, não importa em qual lar você nasceu. Se você nasceu no lar mais religioso dessa cidade, em que eles ensinaram toda a Bíblia para você, não importa. Se você não tem um novo nascimento, se você não recebeu a experiência do novo nascimento, jovem, o diabo vai te pegar. Não importa se seu pai é pastor, se seu pai é diácono, se seu pai tem anos de mensagem, não importa isso. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, se você não recebeu a experiência do novo nascimento, o diabo vai te pegar. O Brano diz assim na mensagem, sem dinheiro ou sem preço. Parágrafo 30. Há as atrações para os jovens, as danças modernas, as festas de rock and roll e a música que eles têm que acompanham isso. E tudo é sedutor para a diversão. Não importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada e como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música do rock and roll apanhará sua atenção
logo que ela ouvir, porque nela há nascido nela, por natureza, um espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje que apanha mesmo o espírito daquele pequeno. A irmã Brana continua no parágrafo 127. Ele diz assim: algum de vocês, jovens, sim, que tem gasto suas economias e as horas que sua mãe gasta em oração por você e o papai, todo o ensinamento que lhe tem sido dado, e mesmo assim você colocou isso de um lado para ouvir o cochicho do diabo, e agora você está desejando a música do mundo, as coisas do mundo. E você mesmo está vindo como pródigo do chiqueiro. A irmã Brana faz um apelo para eles levantarem a mão. Então você observa o irmão Brana mostrando que você pode ter nascido no lar mais belo, mais cristão. Se não tem experiência do novo nascimento, o diabo vai te apanhar. Então o conselho do irmão Brana é: busca o novo nascimento, jovem. Busca a experiência do batismo do Espírito Santo o mais rápido que você puder, senão o diabo vai te pegar. Outra coisa que o irmão Brana nos mostrou aqui para nós, e que eu acho muito interessante, e talvez os irmãos falem assim: não, mas acho que isso aí nem precisaria, porque isso aí é uma coisa tão absurda que acho que não precisaria nem ser dito. Mas pasmem isso aqui, irmãos. Há igrejas, há crentes dentro da mensagem que defende isso aqui. Sobre o conselho que o irmão Brana diz é: afaste das bebidas alcoólicas e das drogas. Então você fala assim: não, mas isso aí, isso aí é um absurdo, ninguém defende isso. Eu já vi crentes da mensagem defendendo que, não, se nós bebermos uma cerveja, mas moderadamente, sem ficar bêbado, não tem problema. Você vai ver o que o irmão Brana diz sobre isso aqui. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor. Ele diz assim no parágrafo 35. Discernindo corretamente, traçando corretamente, uísque, álcool, ora, eles dizem que isso é prejudicial. Na televisão, nos letreiros públicos, nos jornais, apresentam formosas jovens tomando cerveja. Apresentam a você quando eles começam. Olhem para elas mais tarde. A mente cheia de tóxicos venenosos. O aumento de enfermidades mentais é terrível e causa imoralidade entre a juventude. O Bruno está dizendo, isso causa imoralidade entre a juventude. E mesmo as igrejas hoje em dia estão pregando e praticando, muitos deles dizendo: beba moderadamente. Vocês sabem que essa é a verdade. Dizem aos jovens em seus lares e aos pais: deixe que seus filhos bebam. De todos os modos, eles vão beber, assim sendo. Ensine-os a beber moderadamente. A Bíblia o condena, diz o profeta. Não está bem. Deus tenha misericórdia do homem ou da igreja que tenha tão pouco discernimento. Não podem discernir entre o bem e o mal. Estamos vivendo num dia terrível, diz o irmão Brano. Olha que coisa, então, que o irmão Brano diz aqui. Então, nós temos que se afastar. O que a Bíblia nos diz? Fuja da aparência do mal. Então, afaste das bebidas alcoólicas, afaste das drogas, afaste do cigarro, afaste dessas coisas. Porque isso, mesmo que beber moderadamente, isso é o mal. Você está brincando com o mal, você está brincando com uma serpente na sua mão. Outro conselho que o irmão Brano vai nos deixar aqui é para o jovem movimentar a mensagem. Através do quê? Do seu testemunho. Se você é um jovem pregador, vai atrás de ganhar uma alma. Ou seja qual for, se for um pregador, se for um músico, seja qual for a sua posição, vá em busca de uma alma, testifique, mostre o seu testemunho, movimente essa mensagem. Na mensagem Adoção 3, o irmão Brana diz assim no parágrafo 228. Jovem pregador, entre no campo, permaneça na armadura. E vocês, jovens pregadores e coisas, não se assentem por aí. Não fiquem somente assentados sem fazer nada. Saia por aí e ganhe uma alma, faça algo. Vá em frente, mova-te, não pare. Jovem pregador lá, Deus abençoe seu coração. Na mensagem Coisas que hão de ser, parágrafo bem conhecido, no parágrafo 14, o irmão Brana diz assim: como eu estou começando a ficar velho, e sei que meus dias estão contados, e sei agora que estes jovens podem tomar essa mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor. Deixando aí mais uma parte do jovem movimentar. Aí na mensagem Tua Casa, parágrafo 19, o Brana diz assim: deveríamos estar testificando. Você, jovem, seja o que for, talvez você não pregue, talvez Deus nunca te chamou para pregar, mas se você é uma dona de casa, ou seja o que for, um adolescente, vamos fazer algo, você sabe. E vive uma vida que possa fazer as pessoas dizerem: bem, é um cristão que está indo ali. Aquela é uma cristã. Movimentar, então, o nosso testemunho,
movimentar então, pregando, tentando ganhar uma alma, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que movimentar essa mensagem, porque nós temos a força. Jovens, nós somos fortes. Jovens, sois fortes. Então nós temos que movimentar essa mensagem até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Branham diz, eu estou ficando velho, mas eu sei agora que esses jovens podem tomar essa mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor. Certo? Então nós como jovens temos que movimentar, continuar movimentando, continuar falando dessa verdade, testemunhando através das nossas roupas, através da nossa postura, através do nosso linguajar. Né? O último conselho aqui que eu separei do irmão Branham é sobre o casamento. Nós como jovens que estamos se preparando talvez para um casamento, o irmão Branham diz que tem que ser com muita oração. Né? Então nós fechando aqui com chave de ouro esses conselhos do irmão Branham. O irmão Branham vai dizer assim na mensagem Hebreus 7, segunda parte, ele diz assim, no parágrafo 125. O casamento é nobre, mas deveria ser iniciado com muita oração e reverência. Ou seja, nós sabemos que o casamento é 3 partes. É o namoro, é o pacto, ou seja, o noivado, e aí o casamento. Ou seja, lá no namoro tem que ser iniciado com muita oração e reverência. Você não tem que começar, eu achei bonita tal pessoa, já vai, aquele impulso da carne. Não, irmão Branham diz assim, o casamento é nobre, mas deveria ser iniciado com muita oração e reverência. E o amor genuíno por aquela mulher, então você vê que o amor não é essa coisa carnal. Você é oração e reverência por aquela moça. Você orando. Esse é o amor genuíno. E o irmão Branham diz assim, o amor genuíno por aquela mulher vos ligará para sempre. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. Quando você descer a rua lá, pode ser que ela tenha ficado velha, grisalha e cheia de rugas. Mas aquele mesmo amor que você tinha por ela quando ela era uma jovem, bela mulher, você ainda o terá. Então, quando você começa um casamento com oração e reverência, isso começa a ligar algo aqui na terra e que começa a ligar lá no céu também. Se você começa em oração e apenas no impulso da carne, é algo que fica como passageiro. Mas quando você começa com oração e reverência, aquele amor une vocês dois e liga lá no céu também esse amor. Então esses foram os conselhos do irmão Branham para o jovem. Como o jovem pode manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. E esses são os conselhos do irmão Branham